Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui o desenho, a barra, né? Ela está apoiada no chão. Ela vai ter um peso que, por ser uma barra homogênea, se localiza bem no centro da barra. E ela está conectada por um fio a um peso P. Isso tudo a gente sabe que o sistema está em equilíbrio. Você sabe o que é um sistema em equilíbrio? É um sistema em repouso, quando o equilíbrio é estático, ou um sistema em velocidade constante, quando o equilíbrio é dinâmico. Como aqui não tem nenhuma velocidade, é repouso, então o equilíbrio é estático, né? E para que aconteça o equilíbrio, existe uma regra geral que é a anulação das forças, ou seja, todas as forças atuantes nos corpos, elas precisam se anular. O resultado, né, da soma vetorial de todas essas forças precisa ser negativo, precisa ser nulo, tá? Então, uma precisa ser positiva e a outra negativa, ou seja, uma tem que estar apontando para o lado e a outra tem que estar apontando para o outro, para que na soma vetorial elas se anulem. Para esse bloquinho estar em equilíbrio, né, já que todo sistema está em equilíbrio, então o bloquinho também tá. Então, para ele estar em equilíbrio, o peso dele para baixo tem que ser igual à tração que puxa ele para cima. Então, o peso é igual à tração, né, deixando ele em repouso e em equilíbrio. Essa tração vai se transmitir por todo o fio, porque quando a gente tem uma mesma corda, então a gente tem uma mesma tração. Então, essa tração vai vindo para cá e vai puxar a barra para cá com o valor da tração. Se a tração é igual ao peso, então essa tração é igual ao peso do bloco P. Tá? Então, a gente sabe que para cá existe uma força que é igual ao peso desse bloquinho P. Aqui a gente tem o peso da barra, aqui a gente tem a normal, né? A normal é a força de compressão da superfície de contato, ela surge quando existe um contato com a superfície e ela é sempre perpendicular. Então, a normal está apontando aqui para cima e temos a força de atrito, porque se a gente soltar essa barra, ela tem a tendência de fazer isso aqui, né, escorregar para o chão dessa forma. Então, a tendência dela é vir para cá. Logo, a força de atrito fica para esquerda, né? Se ela tende a cair para a direita, a força de atrito fica para a esquerda. Então, a gente tem aqui todas as forças atuantes e a gente precisa fazer o equilíbrio delas, né? Se todo mundo está em equilíbrio, a gente tem que fazer o equilíbrio. Aí existem dois equilíbrios que precisam ser feitos, que é o equilíbrio dos torques e o equilíbrio das forças, porque por ser um corpo extenso, né, precisa ter o equilíbrio de translação e de rotação. Uma coisa interessante é que por essa reta aqui ser horizontal, né, que o enunciado já enfatiza isso aqui é horizontal, então o ângulo de 45 graus é o mesmo ângulo aqui. Isso aqui é aquele teorema da matemática, retas paralelas com uma transversal. Os ângulos opostos são tudo igual. Então, 45 aqui é 45 aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o equilíbrio das forças, né? Aqui, ó, na barra, né? O equilíbrio aqui a gente já fez. Na barra o que a gente tem? Vertical. Tem o peso da barra para baixo, tem a normal para cima. Então, o peso da barra é igual ao normal. Na horizontal, tem a tração, que é igual ao peso lá do bloco, e a força de atrito. Então, a força de atrito é igual ao peso do bloco, tá? Agora, dos torques. Torque é o que? É força vezes distância vezes o cosseno do ângulo que faz, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho a normal e a força de atrito, né? Que daí vai ser a distância nula. Se elas têm distância nula, então elas não exercem torque. Quais são as únicas forças que vão exercer torque? O peso, né, do bloco, que no caso atua aqui como atração, e o peso da barra. O peso da barra, se a gente fizesse um prolongamento aqui, ó, ele teria 90 graus, né? Então, se eu tenho 45, 90 aqui também é 45. O ângulo que tanto a tração quanto o peso fazem com a barra é de 45 graus. Então, se a gente botar ali o seno de 45, né, para fazer o torque, não vai mudar nada. Que eu vou ter seno de 45 dos dois lados e vai acabar se anulando. Então, eu posso botar direto só força e distância. Tá? Se você quisesse fazer, ficaria, né? Vezes aqui, raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, vezes raiz de 2 sobre 2, que daí ia cortar, tá? Mas o que vai acontecer? O torque aqui desse peso tá puxando para cá, no sentido horário. E o torque dessa barra tá puxando para cá, no sentido anti-horário. Então, o torque do peso do bloco é igual ao torque do peso da barra. O peso do bloco vezes 2/3, né? Que essa distância o enunciado fala que é 2/3 de AB vezes o raiz de 2 sobre 2, se você quiser botar, é igual ao peso da barra vezes 1/2 de AB, porque o peso está sempre bem na metade, né? Vezes raiz de 2 sobre 2, se você quiser botar. Corta ali o raiz de 2 sobre 2.
pode cortar o AB e fica 2 vezes o peso do bloco dividido para 3 é igual ao peso da barra dividido para 2. Então, a gente pode isolar qualquer um dos dois, né? Se você isolar o peso do bloco, passa o 2 multiplicando e fica que o peso do bloco é igual a 4 vezes o peso... o peso da barra é igual a 4 vezes o peso do bloco dividido para 3. Ou se você quiser isolar o peso do bloco é igual a 3 vezes o peso da barra dividido para 4. Aí agora a gente vem aqui nas forças. Por quê? Eu sei que a força de atrito é igual a μ vezes a normal, mas pelo equilíbrio a normal é igual ao peso da barra. Então eu posso substituir fazendo que a força de atrito é igual a μ vezes o peso da barra. A força de atrito é igual ao peso do bloco. Então eu posso substituir peso do bloco no lugar da força de atrito é igual a μ vezes o peso da barra. Logo, o μ é igual ao peso do bloco dividido pelo peso da barra, né? O peso da barra, a gente viu aqui que é 4/3 do peso do bloco. Então, fica peso do bloco dividido para 4 vezes peso do bloco dividido para 3. Faz a divisão de fração, que é inverter a de baixo e multiplicar pela de cima. Então, fica peso do bloco vezes 3 dividido para 4 vezes o peso do bloco. O μ fica igual a 3 vezes o peso do bloco dividido para 4 vezes o peso do bloco. Corta aqui o peso do bloco. Fica 3/4, que é igual a 0,75. E assim a gente descobre o valor desse coeficiente.